Bom, e aí, gente, beleza? Eu sou o Denis Mello, sou autor de histórias em quadrinhos e eu tô aqui hoje para ensinar para vocês uma forma bem prática de produzir uma HQ, para você se expressar e se divertir contando uma história, né? No caso, você que tá aí no sofá durante essa quarentena assistindo um monte de série, filme, né, com histórias incríveis, por que não aprender a contar a sua própria história? Então, bom, é algo bem simples, tá? Bom, vamos lá. Primeiro de tudo, vamos quebrar esse gelo. Então pega um papel, um lápis ou uma caneta, tanto faz, e rabisca absolutamente qualquer coisa mesmo. Por quê? Acho que tem muita gente que talvez não desenha há tantos anos, né? Principalmente os adultos. A gente acaba deixando algumas coisas pra lá e pra muita gente o desenho é uma delas. Então, caso você não desenhe há muito tempo e a gente for direto para a próxima etapa, você pode ficar um pouco travado. Então, desenhe absolutamente qualquer coisa. Seja um objeto que está próximo de você ou algo que esteja dentro da sua cabeça, ou talvez o seu pet que está te fazendo companhia aí nessa quarentena. Então, a ideia é realmente botar a mão para trabalhar. O lance não esquenta se o seu desenho não é perfeito. Primeiro que nada é perfeito nesse mundo, né? Mas enfim, muita gente faz histórias incríveis usando o boneco de palito, literalmente boneco de palito. Então você não precisa esquentar de verdade, você pode fazer isso no estilo que você quiser. E inclusive tem algo que não é tão falado, porque talvez não pareça tão óbvio para todo mundo, mas o principal componente de uma história não é ter um desenho muito bonito ou anatomicamente correto. Na verdade, o grande lance de uma história em quadrinhos é a história, como contar uma história. Então é por isso que a gente vai para a parte 2, que é a história narrativa. Esse é um assunto que pode ficar muito complicado se a gente for realmente se aprofundar muito nele. Mas para essa mini oficina, eu trago um aspecto bem prático disso, que pensa numa história com início, meio e fim. Bom, pode parecer meio bobo e um pouco óbvio falando desse jeito, início, meio, fim, mas é verdade, assim, é uma estrutura de narrativa consagrada que é usada em várias obras de várias mídias. Então, você vai encontrar isso naquele livrão de 500 páginas, naquele filme mega produção hollywoodiana, na tirinha que você lê aí na internet, que alguém compartilhou com 3 quadros também, tem esse sentido de início, meio e fim que eu vou explicar, né? Então, no nosso caso, a gente vai fazer, a minha proposta é a gente fazer uma história de no máximo 8 páginas, e a gente vai falar disso um pouquinho adiante. Mas agora vamos começar pelo início. A ideia no início é muito apresentar esse personagem, né, ou personagens, depende, né, de você, basicamente, e quais são as motivações dele, né, o que vai fazer essa história andar. Então é o momento da gente apresentar um pouco sobre esse cenário, né, e qual é a ideia da história. No meio, você vai desenvolver melhor esses personagens, essa história, né? Então é hora de colocar outros elementos e realmente desenrolar situações que vão levar a gente pro final. O fim, ele é mais do que uma simples conclusão da história. Ela, na verdade, é interessante que a gente coloque aqui bastante emoção e a gente consiga capturar esses elementos que a gente foi botando ao longo da história para construir, né, essa tensão ou essa expectativa. A gente tem que pegar todos esses elementos e concluir de fato, né, dar fechamento a eles. No final das contas, o final ele é o grande objetivo da história. O início e o meio, eles são de alguma forma um suporte para a gente chegar nesse grande objetivo, que é a conclusão e a sacada final. Lembrando que a sua HQ ela pode ser sobre absolutamente qualquer tema e qualquer gênero. E se eu pudesse dar uma dica, seria: comece com uma história sua, uma história autobiográfica, porque você teoricamente tem um domínio melhor daquela história por ser a sua história, e talvez você tenha uma facilidade maior de contar ela, né, do que construir algo novo. Mas é claro que criar mundos diferentes é muito maravilhoso, criar personagens diferentes pode ser muito legal, muito divertido, então fiquem completamente à vontade, tá?
Então, depois de escrever o seu roteiro em um papel separado ou no computador, enfim, o que você sentir mais à vontade para fazer, chega a hora que eu acho mais divertida, que é a etapa 3, o desenho. Bom, o objetivo dessa oficina não é te ensinar a desenhar super bem, na verdade, não é nem te ensinar a desenhar de forma nenhuma, é te estimular a desenhar da forma como você puder essa história que você tem para contar. Então, como eu já falei, o desenho não é a parte mais importante de fazer uma história em quadrinho, né? É contar a história em si. Mas a gente vai precisar usar alguns materiais para contar essa história através de figuras e desenhos, e é por isso que eu vou levar vocês agora aqui para a prancheta para apresentar alguns desses materiais e algumas possibilidades de estilo. Para desenhar, a gente tem diversos tipos de lápis, né? Alguns são mais escuros, outros mais claros, né? Os famosos 6B, 4B, 2B e os HB, né? Que são esses mais claros. Eu particularmente prefiro a lapiseira, independente de qual grafite é, mas ela tá sempre afiadinha, apontadinha, ela não vai fazer muita sujeira, né? Mas enfim, o mais importante é que você faça com algo que você se sinta confortável. Isso é sempre o mais importante. Você se sentir confortável e você perceber que o material que você está usando te ajuda a alcançar o seu objetivo, né? Então você pode deixar o seu desenho só no lápis, ou você pode fazer o que a gente chama de arte final, que é basicamente dar um acabamento nesse traço de lápis usando de forma geral nanquim. Hoje em dia a gente usa muito essas canetas nanquim descartáveis, né? Elas podem ser encontradas em qualquer papelaria e também pode ser comprada online, então você pode acessar uma papelaria pela internet e comprar no conforto de casa sem precisar furar a sua quarentena, né? Elas têm um traço bem estável, né? E elas são um material bem seguro de se trabalhar, digamos assim, né? Nada te impede de fazer esse serviço com uma caneta esferográfica normal, né? Ou um marcador, enfim. Você pode usar até café se você quiser. O que importa é que fique legal e você curta o resultado e você aproveite o processo, né? Isso é o principal. Sendo bem claro, o que eu quero dizer é que não existem regras necessariamente, e isso é lindo, porque cada pessoa vai encontrar a sua forma particular de se expressar, né? Muita gente hoje desenha diretamente no computador, por exemplo, né? Utilizando mesas digitalizadoras ou qualquer outro recurso tecnológico. Isso avança cada vez mais rápido, né? Tem tablets ótimos para isso, tem gente que pode usar até o celular, dependendo do que for fazer, né? Eu, particularmente, gosto de usar pincel com nanquim, vidro de tinta mesmo. É algo bem clássico, né? Eu poderia talvez colocar assim, mas eu gosto muito de mergulhar o pincel na tinta, sentir o cheiro da tinta, as texturas que eu consigo fazer com cada tipo diferente de pincel, as texturas de cada papel, de cada estilo de papel, porque são vários também, tem várias gramaturas. Eu não sou um artista muito rápido, mas eu sou um cara apaixonado pelo processo e pela experiência sensorial de sentar na minha prancheta gigante, acender a minha luminária. Eu sinto que de alguma forma isso me conecta com as gerações que vieram antes de mim, né, com toda a construção que fez a minha profissão chegar onde ela está agora, né? E, bom, continuando sobre materiais e saindo um pouco desse devaneio, né, sobre cores. Cara, a ideia aqui é fazer algo muito simples, então se você quiser colorir de fato, eu aconselharia usar lápis de cor mesmo, que é mais básico, é fácil, mas você pode usar o que você quiser: aquarela, guache, marcador, um giz pastel, um lápis de cera, assim, o que você achar legal. Então você pode esfregar até um morango se você quiser na folha, ninguém vai te julgar, vai ficar com uma pegada bem diferentona. Sobre o letreiramento, ou seja, os diálogos, eu aconselharia que isso fosse escrito com caneta, mas você tem toda a liberdade aqui também, então fique à vontade. Bom, agora que você já tem a base necessária para criar as suas ilustrações e dar vida ao seu roteiro, tá na hora da gente falar sobre o fanzine. O fanzine é essa revista super fácil e prática de montar,
né? Ele pode ser bem experimental, ele é um suporte que abre espaço para você fazer muitas coisas e subverter os cânones, digamos assim. O que eu vou ensinar para vocês é o modelo mais básico, né? E é claro que a partir dessa experiência, dessa primeira experiência, cada um pode experimentar o que quiser. Então vamos voltar para a prancheta para mostrar algo rapidinho. Olha só como com uma folha a gente consegue, tcharam, montar uma revista, né? Então aqui a gente tem inicialmente 1, 2, 3, 4 páginas usando uma folha. Eu particularmente gosto de fazer histórias com um pouco mais de espaço, então eu colocaria pelo menos mais uma folha aqui e olha só, a gente vai ter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 páginas para contar essa história, né? Fica à vontade para usar a quantidade que você quiser. Além disso, se você quiser fazer cópias físicas, é só depois que tiver tudo desenhado aqui nessa revista original, digamos assim, você só precisa copiar, porque você pode desmontar e olha só, você tem uma folha perfeita. Você faz a fotocópia disso, monta depois que nem é o original e você tem uma revistinha, é só você grampear e pronto. Bom, calma que tá faltando uma coisinha, que é a capa, que é o chamariz da nossa história querida, né? Então, essa capa ela pode ser através de mais uma folha que encaixa aqui, ou você pode começar o seu quadrinho em outra página aqui da nossa revistinha e essa parte da frente ser a capa, por que não? Também é bem simples. A ideia aqui é procurar soluções simples para que você consiga encarar esse desafio que é muito divertido. Bom, aqui no Brasil a gente tem uma cena de fanzines muito rica, né? A gente tem muito autor diferente fazendo diversas experimentações, então é realmente muito fértil o terreno de não só de fanzines, mas de história em quadrinho de forma geral. Então eu sei que a gente acaba crescendo, né, tendo ali inicialmente no máximo Maurício de Souza de quadrinho nacional, e depois a gente começa a consumir mangás ou super-heróis, né, norte-americanos. O próprio Maurício também tem bastante conteúdo para outras faixas de idade hoje em dia, mas a gente tem uma produção incrível no Brasil. Eu arriscaria dizer que nos dias de hoje o cenário de quadrinhos brasileiro vive os seus melhores dias, né? E principalmente em matéria de criatividade, mas também de quantidade de material sendo publicado, né? Muita gente se autopublicando, não dependendo de editora para correr atrás de imprimir o seu quadrinho. Você tem também a possibilidade de publicação online, então você consegue acompanhar muitos artistas pela própria internet. Eu tenho muito orgulho de fazer parte dessa geração e eu, cara, sinceramente te aconselharia, te indicaria a procurar autores de quadrinhos nacionais, acompanhar o trabalho deles e realmente procurar comprar, ou tem muita coisa para ler de graça na internet também, mas olha, vale muito a pena, é uma cena que está chamando muita atenção e está sempre crescendo. Dito isso, vamos voltar aqui para a oficina, né, porque a gente tem que falar da última parte, da parte final da nossa oficina, que é a publicação. Sim, a gente vai publicar esse quadrinho maravilhoso que estamos fazendo junto aqui, porém, não fisicamente agora, porque afinal de contas estamos no meio de uma pandemia, estamos em quarentena, não podemos ir a eventos de quadrinho para apresentar esse trabalho maravilhoso para outras pessoas. Se fosse o caso, né, bastaria, como eu já tinha falado antes, xerocar essa revista original e montar ela com grampeador. Cara, fica uma revistinha super tranquila de fazer. Mas como a Nit Comics desse ano foi adiada por enquanto, a gente vai fazer o quê? A gente vai publicar na internet, o que também é maravilhoso, porque quando você publica online você tem a possibilidade de alcançar mais pessoas de uma vez só, certo? Agora, como fazer para passar esse papel desenhado maravilhoso com a sua história para a sua rede social? Bom, é muito simples, meu amigo. Eu tenho um scanner aqui gigantesco, profissional, e só que você não precisa disso, cara. Não precisa disso porque isso aqui é uma brincadeira, a gente está se divertindo. Então você pode tirar uma foto, não precisa ficar perfeito.
você, pô, claro que, né, vamos lá, vamos dar uma caprichada, né, vamos, pô, botar uma iluminação legal, vamos buscar um ângulo legal, tentar deixar o celular mais paralelo com a folha, né, e, enfim, não é nada complexo, vai ficar super maneiro, capricha nessa foto, depois é só você publicar na sua rede social como você publicaria qualquer outra foto e voa lá. Meu povo, é isso. A oficina está acabando, mas não está ao mesmo tempo, porque ela não acaba por aqui. Você vai fazer o seu quadrinho aí, você vai publicar ele, né? O objetivo desse vídeo é ajudar você a exercitar a sua criatividade, a sua imaginação, né? Interagir com seus amigos e com a sua família nas redes sociais, ou pessoalmente, se vocês estiverem em quarentena juntos, é claro. Você não precisa ser um super profissional, fica tranquilo, relaxa. A ideia aqui é se divertir, se expressar, né, usando materiais que você provavelmente já tem em casa, como papel, lápis e caneta. E essa foi a minha colaboração para o Arte na Rede, que é uma iniciativa, né, cultural aqui do município de Niterói, para colaborar com a quarentena de todo mundo, em qualquer lugar. Espero que você tenha curtido, espero que você faça o seu quadrinho. Se você fizer e quando você publicar, cara, fica à vontade, se você quiser me marcar ou marcar a prefeitura. Eu gostei muito, espero que você se divirta, foi um prazer, beijos e abraços para todo mundo e é isso, tchau, tchau.